a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Obrigado por sua atenção e hoje estamos mais uma vez, pela graça do Senhor Jesus Cristo, com as Escrituras abertas e hoje vamos tomar um assunto sobre o Deus único. Qual é o Deus realmente da raça humana? Sabemos que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em São João capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras e cuidar vós ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. O próprio Senhor Jesus, falando em Apocalipse 22, verso 18 e o verso 19, ele diz que não devemos acrescentar nada nas Escrituras e nem tirar nada das Escrituras. Devemos crer da maneira que ela está aqui. Então, eu quero ler as Escrituras no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, falando do primeiro mandamento que Deus enviou para o seu povo, o povo que ele tirou com o braço forte do Egito e estava guiando até Canaã. O primeiro mandamento já diz assim: então falou Deus todas as palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Diante está à frente, né? E não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Está vendo? Se quer agradar a Deus, o teu Criador, o teu Senhor, o teu Salvador, então creia em seus mandamentos. Jesus Cristo disse: verdadeiramente sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando fazer. Louvado seja Deus! Então aqui nós vemos o próprio Deus falando através de Moisés ao seu povo que saiu do Egito, que eles não deveriam fazer imagem de escultura, nem semelhança ao que tinha no céu, nem o que tinha na terra, nem nas águas, nada. Não devia deslocar a sua fé em criaturas, o que era feita pela mão dos homens, mas realmente crer no Deus Espírito, Deus que criou os céus, que criou o universo, o Deus eterno, o grande, o Elohim. Está vendo? Mas eu quero ler também em Isaías capítulo 43, o próprio Deus que falou através de Moisés, agora estava falando através de Isaías, capítulo 43 e verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Está vendo? Deus, Espírito, o Deus, o Elohim, falando através dos lábios do profeta Isaías, porque Deus não faz coisa alguma sem antes anunciar seu segredo aos profetas. E o profeta Isaías então pronunciando isto ao povo, o próprio Deus falando que nenhum Deus se formou antes dele e nem após ele. Mas nós vamos vendo através das Escrituras Deus se manifestando de três maneiras diferentes. Antes, então, ele era Deus sobre nós, criando todas as coisas, as estrelas, o sol, a lua, o mar, os seres viventes, as plantas, tudo que há, a terra, foi ele que formou através da palavra, o verbo. O verbo,
Está vendo? Formou: haja luz e houve luz, haja trevas, haja dia, haja noite, haja seres viventes. Então tudo que ele falou veio à existência. Mas esse grande Deus, o Elohim, ele só passou a ser Deus quando ele criou algo que o adorasse. Ele criou os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, e fez com que os anjos o adorassem. Ele só passou a ser Deus, e Deus é um objeto de adoração. Você está vendo? Até então não tinha nada que o adorasse. Ele é apenas o grande Elohim. Mas quando ele criou Adão, criou Eva, criou os anjos, então agora tinha os seres que estavam o adorando. Agora vamos ver, através das Escrituras, então, que ele sabia que através da sua presciência eterna, através da sua mente, ele sabia que o ser humano ia cair em pecado. Então, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar uma molécula, Deus, em seus pensamentos, ele já tinha criado então um cordeiro para que morresse no Calvário em prol da salvação da raça humana. Sabemos que Eva caiu em pecado, e levando então o seu esposo também caiu em pecado, e a raça humana então caiu junto com Adão. E através da descendência de Adão então gera morte, e nós nascemos através do sexo, nascendo, crescendo, mentindo, roubando, trapaceando, adulterando, fazendo tantas coisas erradas. E assim, Deus sabia disso. Então Deus tinha que prover esse cordeiro, e Ele mesmo se fez esse cordeiro. Eu quero ler aqui em Isaías capítulo 7, 7 e verso 14. O próprio Deus falando através da boca de Isaías: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. No capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está vendo? Como nós lemos aí 43, que não havia Deus antes nem após, então o próprio Deus, o Espírito, sabemos que Espírito não gera sangue, mas é a medula óssea do corpo do ser humano que gera sangue, que produz sangue. Então Deus tinha que se fazer carne. Ele tinha que se fazer um parente redentor para nos redimir de nossos pecados. E nós lemos aqui então que esse filho, ele seria o Emanuel, Deus conosco. Comprovando isto, eu quero ler São Mateus capítulo 1, onde diz assim, capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Está vendo? Ele salvará. Nós lemos em capítulo 43 de Isaías que não haveria outro Salvador a não ser Ele. Então nós sabemos que é o próprio Deus Jeová se fazendo carne. Toda a plenitude da divindade corporalmente naquele corpo chamado Jesus. O Emanuel, o Deus conosco, que é o conselheiro, que é o Deus forte, que é o Pai da eternidade. Não dois deuses, mas o único Deus se manifestando em carne agora. Por isso que o Senhor Jesus, ali em São João, capítulo 10, verso 30, ele disse: eu e o Pai somos um. Está vendo? O próprio discípulo Felipe estava duvidoso disso. Ele disse: mostra-nos o Pai, é que nos basta. Jesus disse: Felipe, há quanto tempo estou convosco? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Está vendo?
próprio Senhor Jesus falando que o Deus eterno estava nele. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Nada faço sem que o Pai me mostre. Eu faço o que agrada ao Pai. Eu não vim para julgar o mundo, vim para salvar o mundo. Tem que o julgue a palavra que vos já tenho anunciado. E esta palavra não é de mim mesmo, mas é daquele que me enviou. Está vendo? São João capítulo 3, verso 16, o próprio Deus falando através da boca de Jesus. Eis, olha só, quero ler para não citar errado. São João do Evangelho, capítulo 3, e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Está vendo? Antes era Deus sobre nós. E aqui então se manifestando Deus conosco, o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, mediante o sacrifício no Calvário, derramando o seu sangue santo. Sabemos que ele não veio pela via sexual, mas o Espírito Santo fez sombra sobre a Virgem, então ele mesmo se fez carne. Eu quero ler São João capítulo 1, comprovando isso. Diz assim, no versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está vendo? E o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. No versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus conosco, o Emanuel. Está vendo? E ele disse: Deus não se formou antes de mim, nem após mim, mas é o próprio Deus agora se manifestando através do Filho. Deus conosco, Deus papável, Deus sendo visto pela raça humana. Caifás, Herodes, os demais sacerdotes, quem sabe estavam esperando que Deus viesse, o Messias viesse, pelos corredores da glória, com anjos tocando trombetas, mas ele não veio dessa maneira. Ele veio sim cumprindo as Escrituras, através de um filho, nascendo na manjedoura, ali em Belém, um cordeirinho nascendo no estábulo. Está vendo? Deus em simplicidade, Deus conosco para nos redimir. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. E agora Deus se manifestando através de seus filhos. Eu quero ler São João capítulo 14. Nós falamos de Deus sobre nós, Deus conosco e agora Deus em nós. Capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Está vendo? O próprio Senhor Jesus Cristo se derramando na sua igreja através do Espírito Santo no cenáculo. 10 dias confinados dentro do cenáculo, esperando em Jerusalém a promessa de Joel capítulo 2, verso 38, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ao 10º dia, completando o 50º, 50, Pentecostes, Deus se derramou como línguas de fogo sobre aquelas pessoas e foram cheias do Espírito Santo. Agora, os pequenos Messias andando sobre 2 pés. Deus conosco, Deus em vós. Eis que estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Se vós estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser e isto será feito. Está vendo? Quando o apóstolo Pedro e João estavam entrando ali no templo, diante da porta formosa, aquele aleijado dizendo: dá-me uma esmola por favor. Pedro chegou olhando para ele e disse: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande.
Pedro estava cheio do Espírito Santo, e um homem cheio do Espírito Santo ele não era. Por isso que Deus levantou Pedro, depois do Pentecoste, todo aquele povo atônito, achando que estavam embriagados, cheios de mosto, que é vinho, mas Pedro se levantou e disse: não é isto que vós pensais, isto não é por causa do mosto ou por causa de vinho, mas isto é o cumprimento de Joel 2,38, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aqui estamos para manifestar isto. E as palavras que Deus estava falando através da boca de Pedro, Deus dava a conhecer aqueles povos que estavam ali visitando Jerusalém, povos de outras línguas, e estavam compreendendo o que Pedro estava falando, sabendo que Pedro era um doutor de letras, era um homem analfabeto, não sabia escrever e nem ler nem assinar o seu nome. E todo aquele povo se compungiu e pediram: que faremos então, varões e irmãos? E Pedro não hesitou e falou: arrependei-vos cada um de vós e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta promessa é para vós, é para aqueles que estão longe e para aqueles tantos Deus, vosso Senhor, chamar. Um Deus único, Deus sobre nós, Deus conosco, manifestando-se em carne, morrendo por nós no Calvário, e hoje Deus em nós, para viver a sua palavra, sendo as suas testemunhas nesta última era. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não vai descrer da palavra. Está vendo? Porque o Espírito da verdade nos guia por toda a verdade. Eu oro para que Deus abra o seu entendimento, para que você adore sim um Deus único, Deus manifestado em 3 maneiras diferentes. Esse Deus trino, ou a Santíssima Trindade, como dizem, não existe tal coisa na Bíblia. Nem apóstolo, nem profeta cita a Santíssima Trindade. Essa doutrina foi elaborada pela Igreja Católica Romana, através do imperador Constantino, no ano 325 depois da morte de Cristo. No Concílio de Nicéia, eles elaboraram essa doutrina da Trindade. Apóstolo nenhum falou em 3 deuses distintos: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Apóstolo e profeta não fala isso. Deus é um. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Finalizando, eu quero ler em Apocalipse capítulo 1, e versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E o versículo 17, João falando: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, aqui é Cristo falando a João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe, que você seja um verdadeiro adorador, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Não adore imagens, não adore a criatura, não adore o que Deus criou, mas adore o Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do nosso Deus. Para comprovar isso, eu quero ler em São João, 1 João, a Epístola de João, capítulo 5 e o verso 20, finalizando esse ensinamento. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.